Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo em paz, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares, cuidando das pessoas que vocês amam e fazem parte da vida de vocês. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nessa segunda aula. É nosso segundo encontro, segunda aula do segundo bimestre. Eu sou o professor Denilson. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E vamos aos estudos, né? Peço a você, meu querido, minha querida, que assista a videoaula até o final, pois os assuntos são muito importantes. Vale a pena a gente focar nos estudos, prestar atenção, ler os conteúdos. Eu sempre digo que vocês precisam ler o conteúdo da disciplina, o assunto da aula. Assim, vocês com certeza irão entender muito bem a explicação do professor, certo? Mas, por favor, leiam mesmo, tá bom? Leiam mesmo, preste atenção na videoaula, façam suas atividades. Dessa forma, nós vamos crescer nos estudos, crescer na aquisição de conhecimento, na cultura acadêmica e vocês realmente só tem a crescer e a se desenvolver. Conta comigo, viu? Eu sei que ainda nós estamos online, né? Muitos alunos já estão ainda estudando só em casa, mas peço a você, faço o convite, se você já tem a possibilidade de vir para a escola, assistir às aulas presenciais, por favor, venha e você será bem recebido e com certeza é muito melhor, né? Muito melhor ter a aula presencial, você tem contato com seus colegas, seus professores e assim a gente interage melhor. Então, tá feito o convite, viu? Meu querido aluno, minha querida aluna, se você de fato já tem condições, está tudo bem com você, com seus familiares, venha para a escola, venha assistir às aulas presenciais, certo? E peço mais uma vez a você empenho, dedicação, coragem, motivação para estudar, certo? A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, os problemas, mas você é estudante. Eu posso até dizer que você é acadêmico, tá? E estudante acadêmico pesquisa, lê, se aprofunda nos conteúdos. E por que isso? Porque isso faz parte da sua vida enquanto estudante, certo? Você precisa focar cada vez mais nos estudos, tá? E empenho, dedicação, coragem, certo? Porque, como você bem sabe, você sabe que tem muita coisa para fazer, são várias disciplinas, vários conteúdos, vários professores que você precisa focar aí nos estudos, precisa se organizar para dar conta de todos os trabalhos, todas as atividades, assistir todas as videoaulas, para você realmente conseguir dar conta dos seus estudos e dos seus compromissos enquanto estudante, certo, aluno? Então, tá aí a motivação para você, que Deus te abençoe, abençoe seus familiares, abençoe as pessoas que fazem parte da sua vida e que Deus te cubra de bênção e de sabedoria. Peça de Deus sempre a sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento, tá? Para você ter condições intelectual para compreender bem as matérias, os assuntos explicados. Então, que Deus te abençoe grandemente e que você seja um homem, uma mulher de fato de Deus, tá? Tenha sempre a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque Deus é tudo na nossa vida. Deus é nossa força maior e a gente precisa cada vez mais estar ligado a Ele na intimidade, na oração, na espiritualidade e não esqueça dessa dimensão importante da nossa vida, que é a vida de oração, a vida de espiritualidade, porque
Como eu já falei, Deus é a nossa força maior e Ele está sempre conosco. Ele mesmo prometeu que estará sempre conosco. Então, sinta a presença de Deus, sinta a força de Deus presente na sua vida, que te dá as condições necessárias para você viver bem a sua vida de família, de amizade, vida de estudos, que é muito intensa, né? Exige muito dos alunos, mas confie em Deus, confie também no seu potencial. Você é uma pessoa de grande potencialidade, de realmente de você é capaz. Entenda que você é capaz, você é inteligente, você o que você quiser para a sua vida, com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, você vai conseguir. Certo, alunos? Então, acompanhe aí a videoaula com atenção e vamos aos estudos. Assunto: a dominação econômica mundial dos Estados Unidos, página 7 a 8. Então, alunos, está aí o nosso conteúdo para a aula de hoje, mas como vocês bem sabem, nós vamos revisar alguns tópicos da aula anterior. Tá? Dessa forma, vocês vão fixar muito bem as informações e não vão esquecer mais, viu? Vamos lá revisar um pouco o assunto da nossa primeira aula: a integração e a interdependência no mundo pós-guerra, certo? A globalização econômica pode ser compreendida como sinônimo de integração e interdependência, tá? Quando você ouvir essas expressões, perceba que elas são sinônimos de fato. A globalização econômica, tá falando de globalização, envolve o mundo todo, né? Todos os países, tá? E todos os países têm essa integração e a interdependência, porque um precisa do outro para vender e comprar os seus produtos, certo, alunos? Então, é sempre entender dessa forma que vocês entendam essa ideia. Essa ideia é a ideia-chave que vocês precisam entender para poder entender as outras coisas, certo? A integração significa o aumento das ligações econômicas. Então, integração é ligações de fato. No caso aqui, econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países. Então, a gente já sabe que a questão da globalização, ela não se dá só no aspecto econômico, tá? Ela se dá em todas as dimensões, sobretudo cultural, política, tecnológica, sobretudo, né? Então, a globalização, de fato, é um assunto importante e fácil de entender. Posso dizer para vocês que é fácil de entender, sim. Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à cultura, imposta à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre nações. Então, praticamente não há restrições, né? As restrições é mínima e vai diminuindo cada vez mais, porque a ideia do sistema capitalista, tá? Quando a gente fala de globalização econômica, sobretudo, a gente está falando do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista está presente praticamente em todos os países e a ideia-chave do sistema capitalista é produzir e vender, fazer com que o mundo se torne uma integração de fato de compras e venda de produto e de consumo também. Você sabe que tudo que é produzido tem que ser consumido, senão não vai ser produzido. Então a ideia do capitalismo, do sistema capitalista é essa: é produzir em grande escala e consumir cada vez mais, certo? Por isso que a globalização econômica tomou de conta de fato do mundo, e todos os países estão querendo vender seus produtos, querendo comercializar, querendo intensificar suas economias. Ok, alunos? Ótimo, vamos prosseguir. Por sua vez, a interdependência significa reconhecimento de que
Os acontecimentos econômicos, políticos, sociais e ambientais de um país afetam a realidade dos demais. De fato, é isso mesmo, né? Então, isso aí é muito claro. Grife essa parte aí. Se você está com o seu material, está com o seu livro acompanhando, grife que isso é importante. Para entender por que isso ocorre, é preciso estudar quando e como a globalização começou historicamente. Então, tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma história, tem uma razão de ser. Certo, alunos? Beleza. A interdependência significa a independência mútua entre dois ou mais países. Há interdependência quando fatos econômicos e políticos que ocorrem em um país afetam a realidade socioeconômica e política de outros países. Então, se um país que produz, por exemplo, muito café e exporta, vende para outros países, esse país que produz está em crise, os outros países também vão sofrer. Então, é por isso que é interdependência, tá, turma? Essa palavra vocês não podem esquecer. Então, a gente viu também o sistema de Bretton Woods, né? Que é um sistema muito importante que gerou três instituições financeiras importantíssimas que é muito presente ainda hoje. O sistema Bretton Woods de Gerenciamento Econômico Internacional estabeleceram em julho de 1944 as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. O sistema Bretton Woods foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada, tendo como objetivo, tá? Isso é importante, tá, turma? Tendo como objetivo governar as relações monetárias entre nações-estado interdependentes. Então, tá aí em que de fato consiste esse sistema de Bretton Woods. Esses acordos determinaram a liberação gradual do comércio internacional, tá aí, tá? Por isso que a gente fala globalização econômica, né? Tá aí um pouco da história, né? Determinou a liberação comercial internacional, então qualquer país pode comprar e vender de outros países, né? E assim vai gerando essa globalização econômica. E o estabelecimento de regras para a circulação internacional do dinheiro, a adoção do dólar como moeda universal e a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, o estopim para o início do processo de globalização econômica. Tá aí um pouco da história, pessoal. E entre as decisões dos participantes de Bretton Woods está a criação de três importantes instituições financeiras. Então, coloquei aí, estou enfatizando de novo essa ideia porque de fato é muito importante. Primeiro, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é o famoso BRID, né? Que sempre a gente está sempre em evidência o BRID. Segundo, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O BRID e o FMI tornaram-se responsáveis pela regulação da circulação internacional de dinheiro e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio constituiu a base da Organização Mundial do Comércio. Então, está aí as três instituições financeiras e a finalidade que cada uma tem. Globalização econômica é o processo econômico-social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Tá aí, a integração dos países e de pessoas do mundo todo, certo? Mais um conceito aí sobre a globalização econômica. Através dele, países, instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. Então, de fato, é uma globalização, certo? E isso está se intensificando cada vez mais. A globalização em todos os sentidos, não é só no sentido econômico,
no sentido cultural e ideológico também é muito forte a globalização. E tá aí, eu coloquei essa imagem que para mim eu acho que ela evidencia, confirma de fato tudo isso que a gente está falando relacionado à globalização econômica, certo? E o nosso mundo vai sendo tomado por esse sistema capitalista, tá? Que tem suas vantagens, tem seu ponto muito positivo, mas também tem seu ponto negativo, certo? Qual é o ponto negativo aí, professor? Vou dar citação, exemplo aí, tá? Quanto mais se produz, entende que as pessoas têm que consumir mais. E se consumir mais, gera mais lixo, né? Falo isso porque posso dizer que eu sou um defensor da natureza, tá? Eu amo a natureza, gosto da natureza, o que eu puder para fazer para preservar a natureza, farei. Então, só um dado negativo aí, né? Quanto mais se consome, mais se produz lixo e mais lixo a nossa natureza vai receber, que é um dano, né? Que é um dano. Então eu coloquei, essa imagem para mim ela é muito significativa e de fato serve para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso modo de vida, né? A forma como nós estamos vivendo. E de repente a gente pensar num estilo de vida mais saudável em relação à natureza, em relação à nossa casa comum, que é a natureza, que é o nosso planeta que a gente precisa cuidar cada vez mais. Ok, alunos? Então vamos continuar. Agora sim nós chegamos no nosso assunto de hoje. Então espero ter contribuído para você entender bem o assunto da aula anterior, certo? A dominação econômica mundial dos Estados Unidos. Os acordos de Bretton Woods consolidaram a centralidade dos Estados Unidos na economia global capitalista. Seu único rival econômico, a partir de 1945, era a União Soviética. O domínio dos Estados Unidos materializou-se na adoção do dólar, muito importante isso aí, tá pessoal? Grife aí, na adoção do dólar como moeda internacional e padrão para todas as trocas financeiras globais. Antes de Bretton Woods, o ouro era o parâmetro. Outro detalhe importante: o ouro era o parâmetro para determinar o valor das moedas e das mercadorias. Com base nisso, todos os países capitalistas passaram a estabelecer os valores de suas moedas nacionais em relação ao dólar. Então, o dólar é sempre parâmetro, né, para estabelecer valores. Em outras palavras, para saber o valor de cada moeda nacional é necessário verificar quantos dólares o país tem guardado em suas reservas monetárias, tá? Dado importante. Dessa forma, estabelece-se um câmbio flutuante, o que significa que o valor de troca de cada moeda nacional, o real, por exemplo, varia, flutua, conforme a oferta e a procura por dólares no mercado financeiro brasileiro. Então, só para você ter como base aí que quando que está custando dólar para nós hoje, acredito que está a partir de R$ 3, R$ 4. Nesse sentido o dólar está muito valorizado, tá pessoal? Então veja aí como a potência dos Estados Unidos ainda é muito presente, certo? Reservas monetárias corresponde, né, só para você entender melhor esse termo, reservas monetárias correspondem ao montante em dólares que o Banco Central de um país guarda como se fosse uma poupança, tá? Tudo tem que ter como referência o dólar. Então, reservas monetárias está dizendo corresponde ao montante, ou melhor dizendo, corresponde a poupança que um país tem, tá? Para poder ter esse dinheiro como reserva e tá ali à disposição para que for preciso.
O resultado dos investimentos e dos esforços dos Estados Unidos para garantir o capitalismo, para reconstruir o capitalismo na França, Itália e Grã-Bretanha e Alemanha era visível no período de 1950 a 1960. Índice de crescimento econômico nunca antes visto na história puderam ser observados na Europa Ocidental. Daí mais um dado importante, falando um pouco sobre a história, né? Essa política financeira contribuiu para que os Estados Unidos consolidassem o papel de potência mundial e desde então controlasse o funcionamento da economia global. Então veja bem que de fato os Estados Unidos ainda controla, né, todo o funcionamento da economia do mundo todo. O crescimento econômico, consideramos que um país está crescendo quando seus diversos setores econômicos, industriais, indústria, agrícola e diversos aumentam a produção de um ano para o outro. Então isso daí é muito importante, aluno, se você está acompanhando Grife, passa marque aí no seu livro, na sua apostila, essas informações, tá bom? Consideramos que um país está crescendo quando seus diversos setores econômicos, né, seja a indústria, seja o comércio, tudo aquilo que gera renda está crescendo, né? Então, todo mundo está crescendo, o comércio, a indústria, a agricultura, todos os setores da economia estão crescendo, então o país também cresce, as pessoas também crescem economicamente. Certo? A soma de todos os serviços, todos os bens e serviços produzidos por um país num período de um ano é chamado de Produto Interno Bruto, é o famoso PIB. O crescimento econômico é medido pelas taxas de elevação do PIB, verificadas em determinados períodos de tempo, meses, anos ou décadas. Então, tá aí realmente para a gente ver, perceber, saber se um país está crescendo. É só olhar para o produto interno bruto, né? Se um país, todas as suas economias estão crescendo, então o resultado vai ser positivo, do contrário vai ser negativo. E devo dizer para vocês, né, que com essa pandemia, todas essas crises que está acontecendo de nível mundial, muitos países deixaram de produzir. Logo, o seu PIB diminuiu bastante. E tá aí uma imagem que eu coloquei, tá, para dizer que realmente o capitalismo, o sistema capitalismo gera riqueza, gera muitos bens e transforma a vida da cidade, até mesmo da natureza, certo? O considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado ao seu poderio militar, uma garantia a outro. Um financiava o outro, mas destaquei o mais aqui para chamar sua atenção. Mas no início dos anos 1970, a economia dos Estados Unidos começou a apresentar uma série de dificuldades geradas principalmente pela estagnação e pelos déficits crescentes em sua balança de pagamentos. Aí começou a crise nos Estados Unidos e até hoje ela é falada e muito conhecida. O governo dos Estados Unidos promoveu então certas reformas financeiras que repercutiram de maneira profunda na economia mundial nas décadas seguintes. Então, se os Estados Unidos que detém todo o poder financeiro, ele controla a questão econômica. Se está em crise, automaticamente todos os países dependentes dele vai ficar em crise também. Ok, alunos? Essa é a ideia, tá bom? Não esqueçam disso. Compreendê-las é fundamental para entender o significado da globalização e da atual instabilidade econômica.
Só um lembrete aí, só um bizu aí para você. Déficits refere-se às circunstâncias nas quais ocorre um saldo negativo, tá? Saldo negativo nas contas do governo ou na balança de pagamentos. Por exemplo, existe déficit na balança de pagamentos quando um país gasta mais com importações do que receber por meio de suas exportações, tá? Podemos falar também de déficit público quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos. Então é aquela ideia, pessoal, muito simples. A pessoa, um país, uma família, qualquer pessoa que tem um ganho, ela não pode gastar mais do que ela ganha, senão vai estar saldo negativo, vai estar em déficit, certo, pessoal? Então, devo dizer para vocês, acompanhando os jornais, que diz que muitas famílias estão deixando de pagar suas dívidas. Então, significa dizer que muita gente está gastando mais do que ganha. Em outras palavras, se a pessoa ganha R$ 1.000, ela não pode gastar dois, certo? Mas por conta das necessidades, né, as pessoas precisam gastar. E aí vai ficando em saldo negativo. Que alunos? E coloquei essa imagem realmente que expressa o mundo globalizado na perspectiva econômica, né? Então é como se o mundo todo estivesse sempre determinado a ser capitalista, a estar nesse sistema de consumo, de produção, de bens e serviços, é como se não tivesse outra alternativa, certo? Então é um assunto que faz a gente de fato refletir, sobretudo no estilo de vida que estamos vivendo, e depois de tudo isso se perguntar que estilo de vida queremos para o mundo, para a sociedade, para a nossa vida, mas que também que a, a natureza seja preservada, os bens naturais, aquilo que a gente precisa de fato para viver, que são proporcionados pela natureza, a gente precisa também ter essa consciência de preservar, de cuidar da nossa casa comum, que é o mundo, que é a natureza, sobretudo, porque a natureza a gente sabe muito bem que ela nos proporciona muito fonte de vida. A natureza de fato é uma fonte de vida para nós, certo? E sem a natureza, né, sem os recursos naturais, a gente não consegue também viver nem sobreviver. Ok, alunos? Chegamos no final da nossa aula. Peço para vocês fazerem a atividade da página 8 e também fazer o exercício, responder as questões que eu irei enviar em PDF para vocês, certo? Então, fico por aqui. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês. Espero ter contribuído para a compreensão desse conteúdo que estudamos hoje, na aula de hoje. E você tem a possibilidade de reler o material novamente, de ler novamente o texto da apostila. Se você não leu, por favor, leia. E você tem também a possibilidade de rever essa aula novamente para você entender. Certo? Meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.